Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a interpretação de textos. Isso é uma aula extremamente importante, esse tipo de aulas de atividades comentadas. Por quê? Porque nós verificamos o quanto é importante a leitura, o hábito da leitura, e quando fazemos atividades, quando fazemos alguma prova com questões com o cunho interpretativo, onde eu preciso voltar ao texto, é importante organizar essa leitura, né? Ler passo a passo, separar, né? Nessa parte o autor disse isso, nessa eu disse aquilo, e depois partir para as questões, né? Respondendo uma a uma, tá? Isso que é importante quando nós fazemos esse tipo de avaliação de atividade. Nesse vídeo, nós vamos também falar um pouquinho sobre concordância verbal, tá bom? Então, vamos às atividades. Primeiro, temos um texto aqui, tá? Esse texto é de uma questão que apareceu no Enem e vamos ver como é que nós vamos responder. Então, nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas dicas que podem interessar ao leitor médio. Bom, isso é uma carta de um leitor a uma revista, né? Justamente fazendo uma crítica, né, a uma reportagem dessa tal revista. Então a gente tem aqui, ó, o texto foi publicado em uma revista de grande circulação, na seção de carta do leitor. Portanto, o gênero textual do texto lido é carta de leitor. Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer sua argumentação, o autor do texto quis fazer o quê? Ele rebateu o enfoque dado ao tema pela reportagem lançando novas ideias. Onde é que nós vemos isso aqui? Tá? Ele tem uma primeira parte, tá, que ele vai justamente indicar que tipo, né, de reportagem foi feita, ok? Mas aí ele fala justamente sobre o tipo de separação que eles estão falando, que é de pessoas que têm, por exemplo, obras de arte caras para colocar no inventário da separação. Provavelmente dinheiro guardado, ações, investimentos, né? Imóveis. E aí ele vai quebrar isso, que é onde ele vai dar um novo enfoque a partir daqui, ó. E aliás, esse autor aqui, esse leitor que escreveu essa carta, escreve muito bem, né? Ele coloca aqui, não seria mais útil dar conselhos mais básicos? E aí ele coloca justamente nessa parte aqui, ó, um novo enfoque, uma nova visão, uma sugestão, né? Para mudar, né? Aqui fala justamente de pessoas ricas que se separam. E aqui fala das pessoas comuns, né? Que têm preocupações mais básicas, como, por exemplo, a pensão dos filhos. Ok? Vamos para a próxima. Mais uma carta de leitor. Prezado editor, li a matéria publicada na edição de 6 de julho sobre os acidentes envolvendo motociclistas. E queria dizer
que discordo de uma parte do que foi escrito, ou seja, sobre os causadores dos acidentes envolvendo carros e motos um contra o outro. Na minha opinião, ao contrário do que foi escrito, creio firmemente que, em tais situações, quem mais causa acidentes são os condutores de veículos de 4 rodas, até mesmo por uma questão lógica. Sendo a moto um transporte tão vulnerável, chega a ser inconcebível e ao mesmo tempo cômico que alguém conduzindo-a contribua para a causa de acidentes em que se envolva, eis que, muito provavelmente, só danos irá colher. É o único resultado alcançado nessas situações, ou sempre quando um veículo de menor porte bate em outro de porte maior. Aqui eu vou dar uma parada na leitura, porque essa parte aqui é muito importante. Porque olha só, professor, por que está fazendo isso? A gente nem leu as perguntas. Simples, porque aqui ele já demonstra, porque como isso aqui é uma carta ao leitor, eu não tenho a reportagem, eu tenho a carta do leitor que está fazendo uma crítica, um elogio, dando alguma referência a uma reportagem que ele leu. Então, aqui eu tenho uma informação importante. Ó. Ele está dizendo já o assunto da reportagem, que nós não temos aqui como saber qual é a reportagem, mas o texto nos conta. Ele aqui, na minha opinião, ao contrário, olha só, ao contrário do que foi escrito, creio firmemente que em tais situações, quem mais causa acidentes são os condutores de veículos de 4 rodas, ou seja, motoristas de carro. Se ele está dizendo que é o contrário, quer dizer que a reportagem faz uma crítica aos pilotos de motocicletas. Viu? É importante, quando eu vou fazer um trabalho de interpretação de textos, fazer essa análise. Ok? Vamos continuar a leitura. O dito transporte, que é a moto, é o meu preferido para driblar o lento, olha só, para driblar o lento trânsito moçoroense, e digo que, conforme define o jornal no mesmo artigo, sou motociclista. Não precisava nem dizer nada, já dava para ver que ele é. Continuando. Respeito as leis do trânsito, mas vejo muitos carros cujos condutores não têm o devido respeito com a vida humana, salvo se não for imperícia propriamente dita. O que ele quer dizer com imperícia? Que a pessoa não tem perícia, que ela não sabe dirigir. Ou seja, ele diz que a maioria dos condutores de carros não sabem dirigir seus carros. E eu concordo com isso. Os maiores sustos que tomei foram proporcionados justamente por motoristas desatentos ou, no mínimo, descuidados. Curvas mal feitas, celulares colocados na orelha com só uma das mãos ao volante e, às vezes, as duas coisas de uma vez só. Disputa para pegar sinal verde e cortá-lo se não vier outro carro em direção perpendicular, inesperadas subidas de BR, vindos de estradas carroçável, freios bruscos e sem motivação, manobras sem sinalização prévia, ou seja, dobrar sem dar sinal e vice-versa, arrancar como um jato DC-10, obrigar motocicletas a usarem de toda a habilidade e suporte possíveis. São muitas as razões que se encontra para mostrar o menosprezo de motoristas por motocicletas. Então aqui ele está dando os argumentos dele de o porquê, né, que ele acha que os motoristas de carros são os responsáveis pelos acidentes. Tá? Vamos mudar a cor para nós continuarmos aqui. Acho que isso podia ser corrigido de uma forma simples. A meu ver, bastaria que o Detran só liberasse a carteira a quem soubesse conduzir os 2 veículos, para ter a medida exata do que é estar dos 2 lados da situação, vendo-a por 2 ângulos e entendendo-a melhor à exatidão. Representaria crescimento para o condutor, que saberia avaliar melhor a situação do outro. Ensinar-lhe-ia a respeitar o trânsito e principalmente a vida. Uma vez que lida com o mais precioso dos dons, o órgão deveria ser o mais criterioso possível. Quando ele fala do órgão, ele está falando do Detran, tá?
fiscalizando mesmo a quem já tivesse a primeira habilitação, que deveria ser temporária ou condicional. Com blitz, aqui, esse parágrafo todo aqui, toda essa parte aqui, depois dos argumentos dele, ele está dando uma sugestão, né? Então aqui ele quer que tenha blitz contínuas e, sobretudo, severas e minuciosas. Minha opinião, não é voz isolada. Em encontros de motociclistas, esporádicos ou planejados, esse assunto sempre vem à tona. Mesmo quando se para em qualquer lugar buscando proteção da chuva, não raro, sempre, se relata acontecimentos envolvendo os dois tipos de veículos. E a conclusão a que se chega é que a culpa é do motorista do carro. Isso aqui são os motoristas de motocicleta que afirmam a culpa é sempre do carro. Se nós fizermos uma reunião com motoristas de carro, eles vão dizer que a culpa é dos motociclistas, tá? É só para vocês verem, e eu vou usar depois eu vou falar um pouquinho, né? Vamos filosofar sobre esse tema, que é bem interessante, né? Alguns com detalhes bizarros. Um caso relatado foi o de que um carro derrubou uma moto e o ocupante e a condutora do veículo que bateu saiu do carro ainda falando ao celular, apesar de achar que tinha toda a razão. Saudações, JB Motociclistas. Era ele. Bom, a carta foi bem escrita e demonstrou toda a visão que esse leitor tem. Tá? Então o leitor escreve a carta para... Qual é o objetivo dele? Criticar uma reportagem do jornal. Porque o jornal, provavelmente, pelo que ele está dizendo, criticou os motociclistas. E ele está criticando os motoristas de carro. Tá? Toda leitura deve ser feita assim para que nós consigamos responder questões de interpretação de texto. O leitor defende que os condutores de automóveis infringem as leis. Tá? Ele fala isso bem claro, né? Naquela parte justamente onde a gente botou amarelo. Aqui, ó. Que é onde ele dá todos os argumentos, né, sobre a culpa dos motoristas de carro. Tá? Depois aqui, sendo uma carta, o locutor e o interlocutor são respectivamente... Bom, vamos aqui fazer uma explicação interessante, porque muitos podem não saber perfeitamente os conceitos. Tá? Então, olha só, vou mudar a cor, verdinho. O que é um locutor? O locutor é aquele que fala. Tá? Então, se eu tenho um livro, o escritor é o locutor. Beleza? Se eu tenho um político fazendo um discurso, quem fala é o locutor. Quem escuta é o locutário. E todos os participantes do ato comunicativo são interlocutores. Tá? Então, interlocutores são... o locutor, o locutário e todos os outros que podem fazer parte dessa ação, desse ato de comunicação. Então, quem é que participou? Quem são o locutor e os interlocutores? O motociclista escreveu, ele é o locutor. Tá? O editor reescreveu, ele também não deixa de ser um locutor, ou nós podemos simplesmente colocar como um dos interlocutores. E os leitores dos jornais são interlocutores. Tá? Então nós temos aqui todos os participantes do ato comunicativo. Tá? O motociclista, que foi quem escreveu a carta, o editor e os leitores do jornal. O principal argumento utilizado pelo autor da carta demonstra a imprudência, que é justamente isso aqui que está em amarelo. Ele fala o tempo todo da imprudência dos motoristas de carro. Tá? E aqui nós vamos ter mais uma aqui. É possível inferir pela carta do leitor que a reportagem do jornal que estimulou a carta denunciava, lógico, isso aqui lá no primeiro parágrafo a gente já viu, as ações imprudentes dos motociclistas, tá? No trânsito. Então, a reportagem criticava os pilotos de moto e o leitor, né, que está aqui, ele denunciou falando que ele não concorda com isso. Ele fez uma crítica. Então aqui algumas atividades importantes, prestem muita atenção, que tem a ver com a concordância verbal. Tá? Então olha só,
Vamos completar aqui, ó, as lacunas com os verbos que estão entre parênteses. Como as respostas já estão aqui, nós vamos explicar o porquê, tá? Então, em 2017, pouco mais da metade da população brasileira, que são 56,5% ou 117,2 milhões de habitantes, vive em apenas 5,6% dos municípios. Tá. Por que esse verbo está no singular? Porque aqui, concordância verbal, regra básica. Tá? Vive. Quem vive? A metade da população brasileira. Tá? Então aqui eu tenho a situação de que a população brasileira vive. Tá? Então, como o sujeito é a população brasileira, vamos botar uma cor aqui, o vermelho, então eu preciso que esse verbo fique no singular. Tá? Vamos ver a outra. A pesquisa revela ainda que, eu vou circular isso aqui, ó, a maior parte dos municípios brasileiros tem ou tem. O tem sem o acento circunflexo é o singular e o tem com acento circunflexo é o plural. Eu posso usar qualquer um dos dois. Por quê? Porque o sujeito ele indica aqui, ó, uma unidade partitiva, a maior parte. Ou seja, estou me referindo a uma parte. Então, o verbo pode ficar no singular ou ele pode ir para o plural, né? Vamos botar aqui esse verde, concordando com essa parte aqui, tá? Que está especificando, né, a parte dos municípios brasileiros. Então, como eu tenho uma expressão partitiva aqui, tá? Eu posso usar tanto o singular quanto o plural. E aqui é a mesma coisa, porque quem abriga até 20 mil habitantes e abriga né, parte, a maior parte dos municípios brasileiros. Então, se eu estou me referindo à maior parte, eu posso usar abriga e, no caso dos municípios brasileiros, eu uso abrigam. Então, anotem aí, quando o sujeito ele for formado por uma expressão partitiva, que é isso aqui, a maior parte, tá? Tem até um vídeo falando só sobre isso, o verbo fica tanto no singular quanto no plural. Então, em qual dos dois parágrafos acima é possível fazer a concordância verbal de duas formas diferentes? Na alternativa B, que é essa aqui, né? Pois o sujeito está na regra das unidades partitivas, tá? Ok? Número 8 ali. Eu tenho duas situações. A 1. Piripá, prefeita e vice têm mandatos cassados. E Piripá, prefeita e vice têm, no plural, eu sei por causa do acento, mandatos cassados. Qual que está certo? Vamos analisar aqui, ó. Eu vou ver o sujeito dessa oração. Eu procuro o verbo tem. Quem tem? Prefeita e vice. Sujeito composto. Qual é a regra básica para sujeito composto? Verbo no plural. Então, o 2 aqui é o correto, né? Pois o sujeito é composto, implicando com isso o uso do verbo no plural. Aqui eu preciso de outra vírgula. Continuando, o texto a seguir é título de uma notícia publicada em um jornal. Falta soluções urgentes para a falta de água na cidade. Beleza, falta é o verbo. Quem falta? Vamos ver quem falta. Quem é o sujeito dessa oração? Quem é que falta? Soluções. Então, se o sujeito é soluções, o verbo tem que estar no plural. Então, olha só, o núcleo do sujeito é soluções, sendo com isso obrigatório o uso do verbo no plural. Beleza? Essa é a regra básica, né, da concordância verbal. O verbo tem que concordar com o sujeito, tá? Sujeito composto, verbo no plural. Se no sujeito composto o verbo vem antes do sujeito, ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Esse núcleo pode estar no singular, o verbo pode ficar no singular, ok? Do contrário, não. Leia esta chamada publicada em um site de notícias. Tempo seco e quente. Olha só, cara. Dobram. O verbo aqui está no plural.
dobram número de queimadas no Brasil. Quem é que dobra? O tempo. O seco e o quente, vamos mudar a cor. O seco e o quente, eles estão caracterizando, eles são determinantes, tá? Do núcleo sintagma nominal, são adjuntos adnominais. Eles estão caracterizando o tempo, tá? Então o núcleo do sujeito é tempo, sendo assim o verbo deveria estar no singular. O autor confundiu os adjetivos, que são determinantes do sintagma nominal, com núcleos do sujeito. Tempo seco e quente dobra número de queimadas no Brasil. Essa é a forma correta de escrever, tá? Essa é a concordância verbal correta, ok? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela aula de hoje, porque sem vocês, meus alunos queridos, não teria aula. Então, até a próxima. Qualquer dúvida, entre em contato.